paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por esse momento aqui. Quero agradecer a todos que assistiram o nosso primeiro podcast, deixaram o seu like lá, uma bênção. E estamos no segundo podcast. Quero agradecer a direção local, o pastor Fernando Júnior, e está comigo o nosso professor Elias Silva. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse segundo podcast. Elias. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer enorme, uma imensa satisfação estar aqui mais uma vez com o irmão Bruno, nosso auxiliar, para nós participarmos juntos desse segundo podcast. E o primeiro foi uma bênção. Queremos também agradecer a todos que assistiram e vamos continuar. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9, promessa para os filhos. Promessa para pais e filhos. Dentro da temática, as promessas de Deus, hoje nós vamos estudar a lição de número 9. E como nós temos visto, irmãos, a criação dos pais, dos filhos pelos pais, né? A criação dos filhos hoje é um tema muito desafiador. Nós vivemos hoje num mundo muito tecnológico, um mundo onde as facilidades, os acessos são enormes e cada vez mais os pais têm menos acesso ao controle sobre aquilo que os filhos consomem, sobre aquilo que os filhos veem e sobre aquilo que os filhos se informam. Alguém foi dito que hoje uma criança de 8 anos, ela tem mais informação do que o imperador tinha na época para dirigir todo o império. Imagina, irmão Bruno, uma criança hoje, o que ela consegue receber de informações das mídias, dos vídeos que ela consegue ver, ela consegue absorver mais informações do que o imperador precisava para gerir o império. Porém, são muitas informações que ela não consegue processar. Ela não consegue trabalhar aquela informação. E aquilo vai causar, de alguma forma, algum tipo de arritmia, né? Algum tipo de pressão mental e até um desvio de finalidade no seu aprendizado. Então, é muito dito que a maioria dos grandes educadores diz que um pai, ou a mãe, né, no caso, os pais, ele não pode deixar uma criança ter acesso a mídias digitais e eletrônicas antes dos 4 anos. É onde a criança está formando toda a sua coordenação motora, né, e onde ela vai conseguir minimamente depois assimilar a tecnologia. É difícil. Muito difícil. É um perigo, né? É um perigo. Professor Elias, o nosso textuário, né? A Bíblia nos ensina que, vamos ler? Honra teu pai e a tua mãe, né? Que é o primeiro mandamento, como promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, verso 2. Aqui já podemos ver que honrar os pais, poucos filhos honram os pais, né? A gente vê que isso tem que vir do ensinamento para poder o filho honrar os pais. Tem que vir dos ensinamentos dos pais. Os pais têm que ter a responsabilidade de equilibrar os filhos na espiritualidade para que ele siga um caminho, tenha um guia certo, né, para que venha bem na vida dele e viva abundantemente em paz, honrando os pais. Exatamente. Então podemos ver isso, Elias, e a pessoa tenha... Sim, eu só queria acrescentar, irmão Bruno, que esse mandamento de honrar os pais e os pais, né, pelos filhos, ele é um mandamento que Deus estipulou quando estava dando o decálogo a Moisés. Nós vemos que o decálogo, ele são 2 linhas, né? No primeiro eixo, nós temos o eixo vertical, que ele mostra a responsabilidade do homem para com seu Deus. E no eixo horizontal, ele mostra a responsabilidade do homem para com o seu semelhante. Você vê que ele começa lá, quando Deus fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e depois ele fala, guardarás a lei, o sábado. Mas quando chega no entroncamento dos dois ali, ele dá o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Porque é um mandamento que ele vem acumulado, ele vem acompanhado de promessas, de bênçãos. Porque abaixo de Deus, os nossos progenitores são aqueles que nos iniciaram na vida. Pai é princípio.
como nós conversávamos em off, antes do nosso pai, nós não éramos. Então, para que nós existíssemos, teve que ter a figura do pai e da mãe, né? Bem assim, o pai e a mãe, eles são representantes diretos de Deus na terra. Então, o filho honrando o pai e a mãe, ele está indiretamente honrando a Deus, né? Porque com símbolo de autoridade. Interessante, professor Elias, que honrar tem um significado também de dar glória, né? Então, quando a gente honra a Deus, a gente também, quando a gente dá glória a Deus, né? Você vê a ligação. E a verdade prática, ela vai trabalhar exatamente esse tema do desafio e a da responsabilidade. Como nós dissemos no começo, é cada vez mais desafiador o papel de um pai, dos pais, né, educar os filhos. Mas não é porque é desafiante que nós temos que fugir dessa responsabilidade. Porque quanto mais desafiador, maior seria a responsabilidade, né? Então vai falar que o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Olha que interessante. Porque aos pais, né, cabe proteger, cuidar. E se o pai e a mãe protegem quando os filhos estão na sua idade tenra de fragilidade, quando os filhos crescerem, eles vão reconhecer essa proteção e esse cuidado. Então, a gente vê que é um relacionamento mútuo, né? Primeiro dos pais para os filhos e depois dos filhos para com os pais. Verdade prática, né? Como o professor Elias leu, né? Os desafios. No mundo de hoje, né? Na modernidade, é um desafio muito grande criar os filhos no caminho do Senhor, equilibrado, disciplinado. Então podemos ver também que na Bíblia tem muitos personagens, né? De pais que falharam, né? Com seus filhos. Aquele, por exemplo, Jacó, né? Teve seus erros, né? Como pai. Né? Na sua velhice, Jacó, ele teve ao todo 12 filhos. 12 filhos. E dadas as situações com que cada filho foi nascendo, né? Raquel era a esposa querida dele. Porém, Raquel, ela era estéril. Então, Jacó, depois de ter filho com Bila, com Zilpa, né? Com todas as suas servas, ele teve a graça. Deus abriu a madre e Raquel foi mãe de José e Benjamim. Só que José, por ser filho primogênito, né, da mulher, para quem ele trabalhou 14 anos, então ele combinou de muitos presentes, de muitas bênçãos. Inclusive destacou ele com uma túnica diferenciada. Imagina você ter 12 irmãos e você ser o destaque desses 12 irmãos e tudo centrar em você. Aquilo vai despertar de alguma forma os ciúmes, né? A raiva, de certa forma, dos outros irmãos que se sentiam diminuídos, né? pela situação. E José, ele demonstrou obediência a Deus, né? Ele restaurou a família. E podemos ver que por mais que o pai não ensinou, né, mas o filho ele era temente a Deus. Então ele obedecia a Deus. Então ele trouxe ali uma restauração para a sua família. Exatamente. O caso de Josué é um caso muito emblemático. José é um tipo de Cristo, porque ele sempre foi temente a Deus. Ele desde muito cedo ele entendeu o propósito de Deus para com ele, representado nos seus 2 sonhos que ele teve, né? No sonho que ele teve do sol e da lua e das 11 estrelas que se dobravam diante dele. E ele também teve o sonho dos feixes, né? Que ele viu que eles iam para o campo pegar lenha e os 11 feixes se dobravam diante do feixe dele. E o pai dele, ele entendeu que existia um mistério naquele sonho e que Deus tinha um propósito na vida de José. Só que José, mesmo ele tendo esse propósito, ele foi obediente a Deus. A vida dele não foi fácil. Ele continuou na sua caminhada, mesmo sendo muitas vezes preterido pelos seus irmãos. Ele continuou e Deus foi com ele. Ele foi vendido, ele trabalhou no Egito como escravo,
Mas Deus o honrou. E ele tornou-se governador de todo o Egito. Pela obediência. Glória a Deus, graças a Deus. Relacionamento bíblico entre pais e filhos, né? Pais e filhos como herança de Deus. Salmo 127. Os filhos são herança e galardão do Senhor. Responsabilidade dos pais em preservar essa herança no temor do Senhor. O valor da educação espiritual na formação dos filhos. Muito interessante que Salmo 127, ele declara que os filhos são herança do Senhor. Né? Os filhos são herança do Senhor. Isso destaca a responsabilidade dos pais em cuidar dessa herança, com zelo, criar os filhos no temor do Senhor, né? E é um privilégio. Então os pais, ele tem essa missão, ele tem essa responsabilidade. Então os pais têm que se atentar a observar os seus filhos na casa do Senhor. Exatamente, irmão Bruno. Porque quando na tenra idade, a criança ainda não tem capacidade de se autodirigir. E muitas vezes os pais, naquela ânsia de não, naquele temor, né, de não provocar nos filhos algum tipo de desconforto, ele acaba sendo muito permissível. E não instrui a criança numa linha disciplinar. Porque tem horas que o pai, os pais, na verdade, ele tem que determinar para o filho o que é certo, né? O que deve ser feito. Nós vamos ver como exemplo os filhos de Eli, né? Eli, na sua condução dos seus filhos, ele foi dito que os filhos dele não andavam de acordo com a lei do Senhor. E ele disciplinou seus filhos. Não disciplinou. E depois Deus cobrou dele. Quando o irmão Bruno falou sobre o capítulo 127, o Salmo 127, no versículo 3, quando ele vai dizer que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre e o seu galardão. Olha só, herança, fruto do ventre e o seu galardão. Ele vai dizer que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, na mão do valente. Nós vemos que na época que o Salmo foi escrito, era uma sociedade primitiva. Não existiam armas de guerra. As armas de guerra eram as flechas, e os valentes e os guerreiros. E ele dizia que os pais que tinham muitos filhos, eles tinham a proteção do seu lar e da sua casa. E se aquela casa, de alguma forma, fosse invadida por algum invasor, os filhos se levantariam e cada filho daquele seria uma flecha, seria proteção. Só que antes do filho se tornar um flecheiro, um lutador, ele deve ter aprendido do pai dele como lançar a flecha e como lutar. Então essa é a postura do pai. O pai ensinou. Postura firme, a postura aguerrida e preparar o filho, né? E é tanto que ele fala que ele não terá, né, medo quando na sua casa, a sua porta, tiver de enfrentar o inimigo. E muitas vezes o inimigo ele vem representado de várias formas. Ou o inimigo físico, ou às vezes até o inimigo vem representado, às vezes até na figura de uma escassez, de uma doença. Eu posso citar como exemplo, meu pai, ele foi pai de muitos filhos. E na sua velhice, ele educou todos os seus filhos na igreja, na disciplina do Senhor. E quando meu pai envelheceu, nossos pais envelheceram, ele contou com o cuidado dos seus filhos. Ele foi muito assistido na sua velhice. Muitas vezes ele não podia levantar, os filhos ajudavam, né? Os filhos o conduziam até o hospital e conduziam até a clínica. Então ele foi muito bem assistido. Então é o retorno. O pai que educa bem o filho, ele tem um bom retorno depois que o filho, quando o pai tiver a necessidade. Mas isso vai ser fruto de uma boa educação. E até nisso a Bíblia ela se preocupa, né? Então a lição de hoje ela quer mostrar que esse relacionamento entre pais e filhos ele tem que ser saudável, de muito respeito, porque na mesma medida que o filho ele tem que honrar os pais também não podem provocar a ira dos filhos. Porque o que é provocar a ira? Nós sabemos que a adolescência é uma fase muito complicada.
os filhos na sua formação humana, mental, intelectual, ele não está preparado para certos embates. E muitas vezes falta nos pais essa compreensão. Essa compreensão. Às vezes o filho está num relacionamento, ou às vezes o filho está meio frio na fé, e os pais, ele tem que ser com amor e com carinho, sendo ele o primeiro exemplo. Não mandar, e sim conduzir, né? A Bíblia diz que ensinar o filho no caminho que deve andar, não o caminho, e sim no caminho. Quando você ensina no caminho, significa que você também está junto, né? Não, o caminho é esse, segue. Não, você está ensinando no caminho. E tem aquela máxima, né? Que diz que as palavras, elas nos envolvem. As palavras nos convencem, mas os exemplos nos arrastam. Então, os pais que querem arrastar os filhos para a igreja, tem que ser os primeiros a dar o exemplo de consagração, de leitura da palavra e de devoção. De devoção. Quando você olhar para trás, o seu filho vai estar lendo a Bíblia num devocional que você faz todo dia. Quando você perceber que não, o seu filho está orando para a refeição. Quando você perceber que não, o seu filho também está com o mesmo costume de orar ao levantar, ao deitar, às madrugadas. Porque nós, enquanto pais, nós somos o exemplo maior de formação. Porque eles ainda não têm esse mental formado. E eles vão formar a partir de quem? A partir de nós. Verdade, professor Elias. E interessante que Josué 24:15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Exemplo, né? Aqui Josué, ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade de guiar a sua família, né, no caminho de Deus, como o senhor citou ali, ensinar o menino no caminho que deve andar. Então, não é o caminho, né, é no caminho, juntos, né? Então, a responsabilidade, assim como o senhor mencionou, é dos pais, né? Então, quando acontece de os filhos se desviarem do caminho, e aí o pai fica se perguntando por quê? Porque os pais têm que se refletir o porquê. Porque os pais não foram perseverantes, não foram equilibrados para guiar os filhos, né? Nós vemos aqui na palavra do Senhor várias referências e de passagens que abordam, né, esse tema da relação entre pais e filhos. Nós vamos ver em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, no Decálogo, né, quando Deus diz para Moisés: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6, 1-4, né? Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessas. O primeiro mandamento com promessas. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Provérbios 1, capítulo 8 e 9. Versículo 8 e 9. Ouve, meu filho, a instrução do teu pai. Não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, colares no teu pescoço. Ou seja, diadema na cabeça, honra. Colares do pescoço, são distinções, né? Aqui, de acordo com a cultura da época, né? Quanto mais um príncipe, ele destacava pelos seus adornos, né? Pelos seus diademas, seus colares, né? Então hoje são nossos títulos acadêmicos, as nossas posições que nossos filhos vão ganharem na sociedade, no próprio ministério. Tudo isso é símbolo de honra por uma boa educação dos pais para com os filhos, como exemplo, né, de devoção, exemplo de obediência a Deus e exemplo de constância. Interessante, professor Elias, que como se trata de filhos, promessas, de heranças, a palavra herança tem um significado de posse, de propriedade, né? Então, os filhos, eles são um presente divino, né? E criá-los, eles com sabedoria, reflete a gratidão de Deus, gratidão a Deus. Então, o salmista diz que os filhos são herança do Senhor. Então, o pai, ele tem que ter gratidão a Deus pelos filhos, porque os filhos são de Deus, né? Então, Abraão, falando de Abraão aqui,
ele ensinou a obediência a Deus a Isaac. Né? Ensinou ao seu filho Isaac a obediência a Deus. Até no momento que Abraão levou o seu filho Isaac para ser sacrificado, o filho Isaac obedeceu o pai. A obediência de Isaac, né, para o seu pai. Perfeito, irmão Bruno. É verdade. Quando o senhor falava, eu ficava pensando. Deus, ele escolheu Abraão, ele fez promessas, e Deus, ele pôs com garantia, né, o seu próprio nome, que abençoaria Abraão. Mas imagine se Abraão não tivesse educado Isaac no caminho do Senhor, Isaac tivesse sido rebelde na casa do Senhor, ele não teria dado prosseguimento a essa herança e a essa dinastia espiritual. Porque Abraão, ele formou Isaac, Isaac formou a Jacó. Então, lá na frente, quando Deus escolhe a Moisés, ele vai dizer: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, cada um desses três conheceu Deus na sua essência, no seu próprio ser, na sua própria vida, a ponto de Deus fazer testemunho dele para Moisés ali. Imagine se Deus não tivesse essa garantia de que esses três serviram a Deus. Então Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e quero ser teu Deus também. Eu quero que você me conheça. Então Moisés ali, ele teve encontro com Deus, e Moisés, ele passou, né, para os filhos de Israel, para a herança de Israel, esses mandamentos. Inclusive na entrega dos 10 mandamentos, onde Deus não deixa de fora esse mandamento do filho para com o pai. É uma ligação direta, né? A honra dos filhos para com os pais. O próprio Jesus, quando ele foi nos ensinar a orar, né, os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: quando for orar, diz: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Então, o referencial de pai, ele está presente tanto na terra como no céu. Podemos também, professor Elias, além de tudo que foi mencionado aqui, citar 2 Timóteo, né? Que tem como Timóteo e sua educação espiritual. Timóteo, todos nós conhecemos. Timóteo, Paulo, ele menciona a influência espiritual de Lóide, né? A avó, e a Eunice, a mãe de Timóteo. E a educação que Timóteo teve, né? A educação espiritual que Timóteo teve no lar, para preparar os filhos, né? Aplicando no nosso lar a preparação que Timóteo teve. Hoje podemos ver ministros, né, através da preparação dos pais com seus filhos. Assim, Timóteo se tornou ministro também, né, do Evangelho, né, a transmissão da fé, da palavra de Deus, as gerações que vieram. Então podemos ver que hoje em dia precisamos de pais que venham ser influências na vida do filho, influenciar os filhos a ser ministros do Senhor, a ministrar a palavra de Deus. Exatamente, irmão Bruno. O apóstolo Paulo, instruindo o seu jovem, o seu iniciante na fé, o apóstolo Paulo já estava no seu ministério, já em fase de encerramento, e ele estava preparando o seu jovem Timóteo, para continuar o ministério. Interessante que ele queria ir logo, Timóteo, né? Mas não estava no tempo. Exatamente. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. É engraçado que esse quem é que não tem o plural de quem. Não tem o plural de quens. Não tem quens. Não tem quens. Quando ele fala assim, saiba de quem você aprendeu, em outras palavras, quer dizer, de quem aprenderam? Quem aprendesse? Da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, né? Porque o pai de Timóteo, ele era grego, né? Então ele não tinha uma formação cristã, mas a mãe dele e a avó dele tinha. E Timóteo foi um grande ministro na casa do Senhor, porque a base espiritual que foi formada nele, a base cristã, foi muito forte.
E interessante, irmão Bruno, que essa marca do filho que é criado na igreja, eu vejo nas crianças. Você vê que as crianças de colo, já cantando, já louvando, eles não sabem ainda falar, eles ainda não sabem ainda, mas aquela atmosfera, ela vai ser implantada, incrustada na personalidade dela, de tal forma que quando ela crescer, ela já vai estar no caminho, né? Tem até uma historinha que conta que uma irmã chegou num pastor e perguntou assim: pastor, meu filho tem 2 anos de idade, quando que eu devo começar a instruí-lo no caminho do Senhor? Aí o pastor falou: irmã, o senhor já perdeu 2 anos. Tem uma palavra que fala que os filhos que ainda mamam, né, devem ser instruídos nas palavras do Senhor. Porque aquilo vai crescendo junto com a sua própria formação cerebral, mental, espiritual. E ela já vai aprendendo as primeiras letras, as primeiras palavras, os primeiros gestos já são gestos voltados à instrução da palavra de Deus. Porque depois de um certo tempo, se você não ensinar a criança logo de início, pode ser que quando você comece, ela já não se interesse mais, seja mais difícil. Interessante que os filhos são participantes, né, do plano de Deus, né? Todos os filhos são participantes do plano de Deus. Porque, primeiramente, podemos observar o filho de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. Ana, ela dedicou. Foi tão difícil dela ter o filho, e quando ela teve, ela dedicou ao Senhor, entregou ao Senhor, né? Então, essa atitude de Ana, essa importância, né, de confiar, Ana, ela confiou no Senhor, né, nos cuidados divinos. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos a confiar no Senhor, né, a confiar em Deus, né, Deus se agrada. Podemos pegar esse exemplo de Ana e começar a meditarmos. Ana, foi tão difícil de ter um filho. Assim que ela teve o filho do sonho, a realização se cumpriu, Deus prometeu, ela entregou ao Senhor. Perfeito. Enquanto o senhor falava da história de Ana, eu comecei a pensar assim: Ana, ela conhecia a realidade do ministério de Eli, ela conhecia a realidade do ministério dos filhos de Eli, e Ana, mesmo assim, ela entregou o seu filho aos cuidados do sacerdote. Mas, irmão Bruno, pode ter certeza que Ana não deixou de instruir seu filho, alertando ele: filho, pode ser que você vai ver coisas que não são do agrado do Senhor, mas o caminho é esse. Ela deu a instrução dela, ela deu o ensinamento dela. É tanto que Samuel, mesmo sendo criado naquele ambiente que a palavra de Deus não estava sendo respeitada, né? A Bíblia vai falar que a lâmpada do Senhor estava quase se apagando naquele tempo, mas Deus estava preparando um Samuel para reacender essa chama, né? E Samuel, mesmo sendo criado naquele ambiente em que a palavra de Deus não estava sendo respeitada, mas a sua mãe, ela o instruiu no caminho em que ele devia andar, e ele se tornou um sacerdote, um profeta e um juiz. Então, esse é o benefício de quando nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso, professor Elias, que cada pai, cada família, né, em sua residência, tem que ter o hábito do devocional. O devocional, ele é muito importante na vida dos filhos, né, na vida da família, né, porque ali é o oxigênio, é a energia, é o equilíbrio. Então o lar, ele deve ser o lugar onde os filhos aprendem a confiar em Deus, né? A atmosfera ali do amor, né? O ensino bíblico, né? O ensino bíblico é um refúgio. Às vezes todo lar sempre tem os conflitos, sempre tem as discussões, acontecem. Nenhum lar é perfeito, sabemos disso. Mas quando o lar passa a ter o equilíbrio espiritual do devocional, o lar, ele prossegue, ele é abençoado,
né? Podemos ver isso na vida de tantos personagens bíblicos, professores. É verdade, irmão Bruno. Quando o senhor falava aí desse ato do devocional, né? Esse é até o tema do nosso segundo tópico, quando ele vai falar do cuidado, né, dos pais com os filhos. Um dos temas que ele vai tratar aqui é justamente esse cultivo do ensino da palavra de Deus. Então ele vai dizer que cultivar o ensino da palavra de Deus na família é a base para a formação espiritual, moral e emocional. Espiritual, moral e emocional. Muitas vezes, quando tem as festinhas de crianças, festinha de aniversário, algum almoço especial, os lares cristãos de raiz tem o costume, vamos fazer um devocional aqui, ler uma palavra e fazer uma oração. Às vezes tem até convidados que não são crentes, e tem muitas pessoas que falam assim: não precisa não, a gente ora na igreja, né? Mas não, irmãos, tem que ter esse costume, porque é isso que vai fundamentar, né, a base de formação moral, emocional e espiritual na criança, né? E ainda vai dizer assim, que além disso, né, além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais também o incentivo e levar os filhos para a igreja. Que a igreja é a fundamentação da autoridade espiritual, né? Os pais, assim, a igreja, a nossa casa, o nosso lar, é a primeira célula da igreja. A igreja, ela começa no nosso lar, mas na igreja nós reunimos a comunidade de fé, né? Então a igreja é um tipo de sociedade também. Na igreja nós temos as crianças, os adolescentes, os jovens, as senhoras, os senhores, todo o corpo eclesiástico. E ali as crianças vão aprendendo também como que significa uma hierarquia, um respeito às pessoas. Então, assim como a sociedade aí fora, né, ela tem os seus desmandos, né? Dentro da igreja nós temos uma ordem. E a criança que é criada na igreja, você pode ter certeza que ela é um melhor funcionário na sua empresa, ela é o melhor aluno, é o melhor filho, ela é o melhor coleguinha de brincadeiras, porque onde existe a ordem, existe a decência. Então, até nisso, a igreja, ela tem uma participação positiva, além do espiritual, social também. Muito bom, muito bem, professor Elias. E eu fico observando aqui que a lição, ela trata de promessas, né, no decorrer da lição toda. Então, Deus está distribuindo promessas, né, para a família, né, para filhos, em geral. Então, a bênção divina aqui é para a família, as promessas para a família. A bênção aqui que Deus tem para a família, ela é abundante, uma bênção abundante, né, para a família. Então, para nós encaminharmos para finalizarmos esse podcast, aplicando o que o senhor tem para aplicar esse... Exatamente, irmão Bruno. Finalizando o nosso comentário aqui, nós vemos que a palavra do Senhor, ela tem promessas de longevidade, ela tem promessa de posteridade e ela tem promessa de frutificação, né? Quando nós pautamos nossa criação dos nossos filhos na palavra do Senhor, as promessas do Senhor, cada vez mais, ela vai ser abundante na nossa vida. Então, aqui nós vemos que a família também, onde é o lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então, no seio familiar, é onde o Senhor, ele vai nos ordenar a bênção para nossos filhos. E às vezes, em rápidas palavras, as pessoas pensam que os ensinamentos, às vezes, é da igreja, o menino é da igreja, mas acha que tem que vir da igreja o ensinamento. Não, tem que vir de casa, né? Começa em casa, não começa fora de casa, né? Começa no lar. Então, graças a Deus, professor Elias, por esse momento aqui, em mais um podcast, comentário EBD. Então, o professor Elias, a palavra. Nós também estamos felizes com o Senhor por ter dado essa oportunidade, irmãos, para a gente ter debatido um pouco dessa responsabilidade dos pais
para com a educação dos filhos, a criação no temor e na obediência do Senhor, e dos filhos para com os pais, para que nós vivamos uma comunidade de fé saudável, frutífera, onde a bênção do Senhor ela seja abundante, né? Que onde há obediência, onde há temor do Senhor, ali a bênção ela é derramada. Do contrário, o contrário de bênção nós sabemos, é a maldição, né? A Bíblia fala que com bênção será abençoado e com maldição sereis amaldiçoados. Infelizmente nós vemos um péssimo exemplo na Bíblia, quando um pai não soube conduzir bem seus filhos, que é o caso do Eli. De que forma terminou, né? Os seus filhos morreram na guerra. O próprio Eli, vendo a notícia, teve aquele mal súbito. A sua nora, que estava grávida, vendo o seu sogro sendo ali naquela situação também, teve aquele problema de um aborto espontâneo. E aí, o que acontece? A Bíblia fala que naquele momento foi o fim de uma família, o fim de um sacerdócio, o fim de uma era, porque aí começou um outro tempo, já com outras pessoas, né, com outro sacerdote. E o contrário, nós também vemos das boas famílias que nós comentamos aqui, né, dos pais que criaram seus filhos na obediência do Senhor. O caso de Tiago, que foi bem criado pela sua avó e pela sua mãe. Timóteo. Nós vemos o caso de José, que foi um filho obediente a Deus e Deus o honrou. Isaac, que foi obediente a seu pai e foi o filho da promessa. E tantos outros casos que a gente tem na Bíblia, onde o Senhor ele vela por aqueles que são obedientes à sua palavra. E Deus ele avisa, né? Deus fala em Deuteronômio: eis que eu pus diante de ti a bênção e a maldição. E Deus manda uma escolha. Escolhe a bênção para que vivas, né? Então, meus irmãos, graças a Deus, esse foi mais um podcast aqui na sede AD Alto da Alegria, na presença do professor Elias Silva, né? E com a direção local, o pastor Fernando Júnior. E fiquem ligados, se inscrevem no canal. Em breve estaremos aqui de novo gravando mais uma vez podcast Comentários EBD. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a todos.